Glória a Deus. Semana passada estivemos compartilhando, não sei se aqueles que não tiveram cuidado de ouvir na sua casa. Nós estamos, para os irmãos que estamos visitando, uma série de mensagens em Apocalipse. E o Senhor nos deu o propósito de nós compartilharmos Apocalipse até o capítulo 5. Nós estamos tentando fazer isso de maneira expositiva. Significa analisar versículo a versículo e tentar entender o que Deus está tentando nos falar. E nós temos ouvido que o Senhor realmente está nos falando nesse livro maravilhoso. Não sei se você sabia disso. Eu lembro que o Fabrício falou, né? Poxa vida, eu sempre lia, Apocalipse eu não entendia. Mas tem uns versículos maravilhosos, nós lemos lá no capítulo 1, que é bem-aventurado aquele que lê. Então há uma bem-aventurança apenas por você ler o livro de Apocalipse. Isso é maravilhoso, porque por nós não entendermos, durante muito tempo nós não líamos, né? Mas aquele que sempre leu e nunca entendeu, você já está dentro da bem-aventurança, porque existe uma bem-aventurança apenas por ler as Escrituras, ler o livro de Apocalipse. Então nós ficamos bastante tempo na carta a carta dada a João, à igreja de Éfeso, e depois nós estamos compartilhando. Semana passada nós compartilhamos a carta à igreja de Tiatira. E então, só para situar os irmãos que talvez não estavam semana passada ou não tiveram acesso, nós estaremos continuando a carta à igreja de Tiatira, porque não deu tempo de nós falarmos tudo que nós queríamos falar. E hoje a minha ideia é concluir a carta de Tiatira e falar da carta de Sardes. As duas igrejas apenas em um domingo. Eu creio que vai ser possível. Amém? Eu tenho dito que a carta à igreja de Tiatira, ela não é tão fácil de a gente fazer uma aplicação para a igreja de hoje, porque o contexto da época para o que aquela igreja estava vivenciando na época não é necessariamente a mesma coisa que a gente vive hoje, tá? Então, essa igreja em Tiatira existia de verdade, numa cidade de verdade e uma igreja local de verdade, ok? Era uma cidade não tão conhecida, não tão importante como a igreja de Éfeso ou como a de Pérgamo, e então era uma cidade menor do que as outras que nós vimos falando, mas não sem importância, porque esta igreja, embora estivesse num local, né, com menos estrutura, uma cidade não tão bem conhecida, ela recebe um elogio do Senhor muito interessante, que nós vamos ler daqui a pouquinho. Então, por não estar numa cidade como Éfeso, por exemplo, nós poderíamos imaginar que era uma igreja com pouca expressão. Por exemplo, se você falar assim, a gente falava assim, né? O Robson e o Fabrício, Montemor, por exemplo, né? O que é Montemor, né? Existe essa cidade? E nós fomos lá e existe essa cidade, né, da comunidade de Convergência, dos nossos irmãos. E na verdade lá que praticamente fluiu tudo que nós estamos vivenciando como igreja, naquela chácara do CPP. E a gente poderia imaginar o que pode vir de bom de uma cidade tão pequena, tão desconhecida como essa. Então tenta imaginar, Tiatira não era a cidade mais conhecida. Então, aos nossos olhos, não seria a melhor igreja, entendeu assim? Isso eu quero dizer. Quero dizer que esteticamente ou humanamente vendo, não poderíamos imaginar que daquela cidade ou daquela igreja tão pequena poderíamos ter um elogio tão grande da parte do Senhor. Então vamos ler a passagem. Se você que não estava aqui quiser ter acesso, todas as mensagens são gravadas. Se você quiser todas as anteriores, você vai conversar conosco, que nós fornecemos para você. Inclusive ali atrás nós temos um folhetim que tem o site da igreja, você vai ter acesso, caso você não entenda tudo que nós estamos falando nessa série. Verso 18, Apocalipse capítulo 2, verso 18.
Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, ou seja, o teu trabalho, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com os seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Verso 21. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer se arrepender. Então, eu acho que, se eu não me engano, nós concluímos nesse versículo. Então, vamos até aqui onde nós paramos, e aí daqui nós vamos buscar continuar. Então, você percebe que o Senhor começa, como todas as suas cartas, revelando-se a si mesmo. E a revelação que ele dá de si mesmo é: eu sou o Filho de Deus, e os meus olhos são como chama de fogo. Nós falamos semana passada que isto é uma revelação da santidade de Deus, de um Deus justo e um Deus que trará juízo. Nós falamos, Romanos 3, que Jesus é o justo, veio a ser o justificador e se tornará, na sua vinda, na sua segunda vinda, o juiz. Jesus é o justo, Jesus é o justificador, Jesus é o juiz. Quando Jesus revela-se a si mesmo como juiz e como santo, já conseguimos entender qual era o problema daquela igreja. Por quê? Presta atenção no que eu vou falar aqui. Para todo o problema que a igreja está enfrentando, a solução é a mesma: Jesus. Nós falamos que Jesus está andando no meio das igrejas e tem o controle dela nas suas mãos. Quando nós olhamos para a igreja de Jesus, dá a impressão às vezes que é um trem completamente desgovernado. Dá a impressão às vezes que Jesus perdeu a mão. Dá a impressão às vezes que perdeu o freio, não tem freio de mão, não tem freio de maneira alguma. Ou seja, ali na frente, quando tiver uma curva um pouquinho mais fechada, o trem vai descarrilar. Não dá essa impressão? Quando vocês já estavam numa comunidade local, uma igreja local, onde a liderança daquela igreja era visivelmente uma liderança imoral, era visivelmente uma liderança com pecado, em pecado, e a gente poderia dizer: Senhor, mas o Senhor não está vendo? Assim como uma igreja que esteticamente, humanamente falando, é uma igreja maravilhosa, linda, onde você vê no Facebook, no Instagram, aquelas fotos maravilhosas, dá vontade de estar lá, né? É como você vê a propaganda da Doriana, da Qualy, né? Família perfeita. Quando você vê uma propaganda dessa, não dá vontade de fazer parte daquela família? Onde tem um labrador lindo, né? Já viu aquilo? O café da manhã, o quintal, né? Quando nós olhamos para uma igreja desse tipo, ele fala assim: tá vendo aqui, Jesus está nessa igreja. Só que, no caso, não. Porque essa igreja, aparentemente a melhor, Éfeso, tinha o maior dos problemas. Porque ela tinha tudo menos mais importante: amar a Deus. Assim por diante. Quando nós olhamos para a igreja de Tiatira, ela não tem nada esteticamente, digamos assim. Ok? Inclusive, talvez era uma igreja que não era nem... Assim, a maioria daqueles irmãos não eram judeus, eram gentios. Significa que talvez a cultura pagã talvez estava ainda no meio deles. Mas quando nós olhamos para o texto, nós vemos que não. Nós vemos que não. Que quando Jesus ele começa a revelar a si mesmo, ele está mostrando qual era a dificuldade, qual era o problema que ele aponta para aquela igreja. Mas quando ele revela a si mesmo como o justo e o santo, ele também já está dizendo que ele está vendo o que está acontecendo. E quando nós olhamos, por exemplo, para o verso 19, ele diz: eu conheço as tuas obras. O que ele conhece? Ele conhece que essa igreja
tem amor, tem fé, tem esperança, tem perseverança e tem muito trabalho. É uma igreja perfeita. Porque ao modelo da igreja, digamos, madura e perfeita, nós olhamos para a igreja de Tessalonicenses, onde Paulo disse que aquela igreja tinha essas características: fé, esperança e amor. E ele acrescenta aqui: eu vejo que vocês trabalham bastante. Então, tenta imaginar você fazendo parte dessa igreja, elogiada pelo próprio Jesus. Como que eu e você conseguiríamos identificar que existe problema nessa igreja que é perfeita até os olhos do próprio Jesus? Mas Jesus observou e percebeu um problema. E o problema é que, como você leu comigo, existia uma mulher de verdade, e agora não dá para nós sabermos se o nome dela era Jezabel de verdade, ou se apenas é uma alusão a Jezabel do rei Acabe. O rei Acabe, lá em Reis, um dos maiores reis de Israel, não maiores porque ele foi bom, maiores é porque ele fez grandes coisas. Mas ele, aos olhos de Deus, foi um dos piores reis, talvez o pior. Porque foi influenciado por uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher seduziu Acabe a tomar algumas decisões muito ruins, e essas decisões conduziu à morte, ao homicídio, ao assassino de vários profetas. Vários mesmo, a ponto de Elias se esconder dessa mulher. Um homem cheio do poder de Deus. Você lembra, né, em Tiago, se não me engano, no capítulo 5, verso 16 diante, vai dizer que Elias era semelhante a vocês. Um homem semelhante a vocês que orou e parou de chover durante 3 anos e meio, e orou e voltou a chover. Como que um homem tinha tanto poder de Deus, se escondeu de uma mulher? Para você perceber que essa mulher não era qualquer mulher. Era uma mulher que tinha um poder de sedução, um poder de manipulação, a ponto de conduzir toda a nação de Israel praticamente à idolatria, à imoralidade, o que provocou depois a expulsão do povo de Israel como juízo de Deus em Jeremias. Nós já falamos isso, para um lugar chamado Babilônia. E o que estava acontecendo então nessa igreja, que aparentemente, e aos olhos de Jesus inclusive, ela era uma igreja muito boa, uma igreja que tinha características, inclusive que Paulo dá de uma igreja madura. Então, o problema de vocês é que vocês toleram o comportamento de uma irmã. E agora eu estou dizendo irmã porque ela era uma mulher de Deus que veio a se transformar numa falsa profeta, ou um profeta falso. E nós já sabemos, temos falado aqui, que um dos grandes sinais da volta de Jesus é apostasia, o abandono da fé, e junto, falsos profetas, que estarão enganando e sendo enganados. E esses falsos profetas terão muito êxito na sua empreitada, a ponto que a Bíblia diz que se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, nem os escolhidos aguentariam. Porque a Bíblia diz que muitos dirão: Jesus está vindo ali, outro, Jesus está vindo lá. E o Senhor diz: não escutem. Para você perceber como o espírito do engano é muito terrível. Então, o que estava acontecendo naquela igreja? Tinha essa mulher que começou a ensinar algumas coisas que produziu na vida daquela igreja a imoralidade sexual e idolatria. Então, semana passada nós falamos, tentando trazer para a aplicação pessoal, o que pode ser, para a gente aprender a identificar esses personagens que geralmente surgem no meio da igreja. Então eu vou dar alguns exemplos, eu dei vários semana passada, mas só vou dar alguns para relembrar, ou você que não estava a saber. Primeiro, nível mais simples de um falso profeta. É o que antigamente a gente chamava nas igrejas neopentecostais, e pentecostais era, a profetada. A pessoa que profetiza algo e que não está conectado, sintonizado com a palavra de Deus. É a pessoa que fala no nome de Deus, mas que aquilo que ela falou não encontramos base nas escrituras. Nós temos exemplos, por exemplo, assim, a pessoa chegava assim: Deus me falou, Felipe.
que você vai morrer amanhã. Né? A gente usava. E qual é a base que a pessoa tinha para falar isso para o outro? Né? E aí, se o irmão não morresse no outro dia, ela, não, é que talvez seja essa semana então. E assim, né? Então, o primeiro profeta que mais fácil para a gente identificar que não é profeta é aquele que profetiza algo que não está em concordância com as Escrituras. Então, de maneira a ensinar você sobre isso, um profeta não é aquele que profetiza algo novo, mas aquele que traz concordância, luz sobre a palavra de Deus. A igreja, por exemplo, ela tem que estar fundamentada nos apóstolos e nos profetas. E quando diz profeta, o profeta hoje não é aquele que traz uma novidade, mas aquele que interpreta os profetas. Aquele que tem o espírito da profecia, a essência da profecia é o testemunho de Jesus. Quem que deu essa linha de interpretação das Escrituras para nós? Jesus fez isso. Não sou eu que determino como interpreta as Escrituras, ou como interpreta um verdadeiro profeta, mas o próprio Jesus. Que em Lucas capítulo 24, no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos não conseguiram identificar que era Jesus na frente deles. E Jesus ensinou como nós conseguiríamos reconhecer quando Jesus vier na sua segunda vinda. Por quê? Muitos esperavam Jesus na primeira vinda, mas não puderam reconhecer. Por quê? Porque não puderam reconhecer, mesmo sabendo quem ele era. Mesmo quando Jesus citou, eles não puderam ver Jesus. Porque eles não conseguiam compreender as Escrituras, não conseguem discernir as Escrituras. Então Jesus falou para eles o quê? Abre a sua Bíblia. E Jesus pregou sobre Jesus para aqueles discípulos. Jesus poderia falar o quê? Olha as minhas mãos. Coloca o dedo na minha ferida. Ele fez isso depois para os 12. Inclusive para Tomé, que mesmo vendo não creu. Mas antes de se mostrar nesse nível, ele decidiu revelar-se a si mesmo nas Escrituras e disse, então, veja, de Moisés em todos os profetas é sobre mim. Então a maneira, o modo operante de nós conhecemos algo de Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus se estiver em concordância com a sã doutrina. O próprio Paulo falou em Gálatas capítulo 1, se eu mesmo, ou até um anjo vier do céu e dizer algo contra o que já foi ensinado da sã doutrina, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, aquela igreja que tinha muita fé, muito trabalho, muita perseverança, muito amor, estava tolerando um personagem, uma mulher no meio deles, que começou a profetizar fora das Escrituras. E qual foi o problema deles? É tolerar. Significa que, para que nós consigamos aprender algo disso, não podemos tolerar. Não podemos tolerar mesmo. Amém? Então, o que acontecia? Para que você pudesse ter sucesso nessa cidade, você tinha que se envolver com algumas associações comerciais. E fora dessas associações, provavelmente você não conseguiria ser bem sucedido. Talvez você não conseguiria nem abrir a tua lojinha, como dizia o Peter, tua lojinha. Você não poderia ter, porque assim, o comércio daquela cidade era praticamente fundamentado em pequenas lojas, pequenos comércios. É como se fosse hoje os nossos feirantes. Já foram numa cidade, por exemplo, do litoral, onde você tem várias lojinhas? Já viram isso? Várias lojinhas? Várias mesmo. Então é como se aquela cidade, a sobrevivência financeira dela estava fundamentada nessas lojas, nesses comércios. E agora tenta imaginar, você é um crente que converteu a Jesus e você também sobrevive das lojas. E essa mulher começou a dizer o seguinte: vocês precisam fazer parte da associação.
Porque essa associação é algo que Deus preparou para que a gente pudesse se fortalecer. E aí você é um crente e vai falar assim, qual é o problema que tem de eu fazer parte de uma associação? Aí você iria. E essa mesma mulher começava a falar o seguinte, olha, agora você começar a participar dos almoços, dos jantares. A gente vê um pouco isso, por exemplo, quando tem política, né? Ano que vem vai ter política. E aí, geralmente quando é vereador, né, faz isso, ou deputado estadual, eles promovem almoços, já viram isso não? Né? Dão carne de graça, e lá às vezes eles dão gás, aí às vezes eles dão combustível. E qual era o objetivo desses almoços que os políticos fazem? Angariar votos, é assim? É como se essa profetisa falasse assim, olha, pode ir lá no jantar dos prefeitos, não é pecado não. Tá? Só que tem um problema. Era comum na teologia, no conhecimento de um Deus do paganismo, haver nesses almoços, nesses jantares, pequenos sacrifícios ao Deus, digamos assim, para você entender, ao Deus da lojinha. Tipo assim, para que você seja bem sucedido, vamos fazer um sacrifício, porque quando a gente faz isso, ele abençoa nossos negócios. E começava dessa maneira. Chegava um ponto que o ensino dessa profetisa era o seguinte, não tem problema você fazer parte do almoço, depois não tem problema você comer a comida sacrificada, embora a Bíblia diz que nós não podemos comer comida que nós sabemos que foi sacrificada, por causa da consciência do outro. E depois havia no final dos almoços um certo de orgia. E que com o tempo ela convencia você que também não tem problema você fazer parte disso. Na verdade você está olhando, você não está participando. Só que Jesus começou a falar assim, mas eu estou vendo. A profetisa está dizendo que não tem problema, mas eu estou vendo. Então nós concluímos semana passada aqui. E o problema foi que Jesus olhando para a igreja, o Senhor falou assim, o problema não é com toda a igreja, o problema é que vocês, igreja, estão tolerando essa mulher. Vocês não estão fazendo nada. E isso tem sido um problema na nossa nação. Na igreja de Jesus. Recentemente, bem recente mesmo, eu juntamente com a minha esposa tentamos expor um irmão que não era um irmão, era um falso irmão. E ele estava liberando algumas coisas bem complicadinhas, para não dizer heresia e tal. E aqueles ensinos daquele irmão estavam provocando dissensão, facção, divisão. E nós tentamos, de todas as maneiras possíveis, dizer para aquela liderança, abre o teu olho, esse irmão vai provocar grandes problemas nessa igreja. Aqueles irmãos não nos ouviram, e de fato, esse irmão provocou grandes estragos naquela igreja. Grandes estragos. Nós estamos crendo que há necessidade da igreja não tolerar esse tipo de pessoa. Não tolerar mesmo. Não tolerar mesmo. Tá? Nós temos que chamar essa pessoa e a igreja como um todo tem que dizer, ou você para com isso, ou você é expulso do nosso meio. Porque isso vai produzir imoralidade no meio do povo de Deus. Amém? Está aqui? Então tá. Verso 21, vamos continuar e vamos concluir essa carta, porque é uma carta muito pesada, porque ainda nós não vamos expor esse espírito de Jezabel, porque nós precisamos preparar a igreja para uma guerra espiritual. Quando nós falamos de Jezabel, existe muitas vezes, não são poucas, que durante a ministração de expor Jezabel, de expor esse espírito, algumas pessoas no nosso meio manifestam demônios e tal. É difícil. Então a ideia não é agora provocar esse espírito, é mostrar para você como identificar falsos profetas. Por enquanto vamos falar só sobre isso, ok? Qual é o problema dessa mulher? Verso 21. Jesus dizendo, eu dei tempo para que ela fizesse o quê?
se arrependesse. Você percebe que Deus, Ele é tão bom, que olhando para aquela mulher, que no primeiro momento provavelmente era uma crente, era uma pessoa de Jesus, Jesus começou a observar que ela começou a profetizar, e Jesus começou a dar tempo para ela se arrepender. Ok? Significa que nós também temos que dar tempo para a pessoa se arrepender. Por exemplo, a Bíblia diz que existe um passo, em Mateus 18, sobre quem está pecando na igreja que é. Você vê o teu irmão pecando, vá até ele sozinho. Então, a igreja aqui tem que fazer esse espaço, amém? Vá até o irmão e fala, você, cara, para de falar besteira. O que você está falando não está edificando, está destruindo, está provocando divisão, para com isso. Aí, se o irmão não te ouvir, vai com outra testemunha, vai com outro irmão, no mínimo 2, de 2 a 3. Ó, irmão, agora nós estamos aqui, eu e mais 2 irmãos, para dizer para você que o que você está fazendo é errado, é pecado, se arrependa. E a Bíblia diz que se ele não te ouvir, leva até a igreja. Então nós temos que trazer esse irmão ao conhecimento de todos. Irmãos, nós falamos 2 vezes com esse irmão. Por que é importante? Porque quando ele fala da Jezabel, não estou dizendo que só as mulheres sofrem com esse problema. Pelo contrário, é um espírito e atinge homens e mulheres, que vai seduzir a igreja para algo que não é bíblico, e depois esse alguém que está sendo conduzido vai chegar a produzir até imoralidade, que tem a ver com o negócio assim, 2 demônios que a gente sempre denuncia, né? O nada a ver e não vai dar nada. Nada a ver, não vai dar nada, né? É assim que esse irmão começa a viver depois, na imoralidade. Nada a ver, isso não vai dar nada. Verso 22. Então é o seguinte, o que eu quero falar para você nessa noite, porque até aqui é só repetindo o que foi falado semana passada, para você que não esteve. Ao contrário do que muitos imaginam, e agora tem a ver com aquilo que Deus tem revelado nesses últimos dias, inclusive através do coronavírus, é que Deus é amor e por isso corrige. E a correção de Deus, a disciplina de Deus, o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Então, irmãos, eu tenho dito para vocês aqui, só tem um motivo para que esse coronavírus ainda não tenha ido embora. É porque a casa de Deus não ouviu o que ele está dizendo. Porque embora o juízo se aplica para todas as pessoas, sempre em primeiro lugar é a casa de Deus. O juízo começa pela casa de Deus. Isso é tão verdade que primeiro Jesus revela-se a si mesmo para a igreja, depois revela os pecados da igreja, para depois mostrar os pecados da humanidade para a igreja. Essa é a ordem do Apocalipse e é a ordem que Deus faz as coisas. Pergunta, em todo final de cada carta é: quem está ouvindo o que o Espírito está dizendo? Então a primeira coisa que eu queria dizer hoje, nosso Deus é amor, Ele não tem amor apenas, Ele é amor. Mas porque Ele é amor, não é um amor sem disciplina. Como diz Hebreus 12, Ele só corrige porque ama, e só ama quem corrige, e só corrige quem ama. E aquele que Ele não corrige, não é filho. É bastardo, é bastardia, não tem direito à herança. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós receberemos o mesmo nível de graça e recompensa de que Jesus, como filhos amados. Então vamos ver que para cada tipo de pecado e para cada tipo de falta de arrependimento haverá um juízo. Eu falei semana passada que aqui nós temos pelo menos 3 tipos de pessoas nessa igreja. Isso significa que quando você ouviu todas as recomendações e orientações das 7 igrejas, não significa que aquela igreja de Éfeso, todos os irmãos daquela igreja estavam sem amar. Não significa isso. Mas aqueles que estavam tinham que ter ouvidos para ouvir e voltar a amar, se arrepender. Mesma coisa aqui. Quando ele está dizendo que
vocês estão tolerando Jezabel, não está falando que todo mundo está tolerando. Mas de quem está, tem ouvidos para ouvir. Entendeu ou não? Então, 3 tipos de pessoas aqui, e eu quero que você analise o seu coração dessas 3 tipos de pessoas. Porque para cada uma delas o juízo é diferente. Porque se você estiver debaixo de engano e não conseguir se arrepender, não conseguir examinar a si mesmo, você pode estar debaixo de juízo e não saber. Quer ver? Para a mulher. Para aquela que estava profetizando erradamente, de maneira falsa, e conduzindo a igreja, alguns irmãos da igreja, à imoralidade. O que ia acontecer com ela? Jesus não diz que iria acontecer no futuro, mas percebe como que ele diz. Se ele deu tempo para ela se arrepender e ela não quis se arrepender, veio o quê? Juízo. Presta o que eu estou falando. Toda vez que Jesus libera uma palavra de arrependimento, se não se arrepende, ele dá tempo, depois vem juízo. No caso dessa mulher, ele diz: portanto, eis que farei a adoecer. O que ele diz que vai fazer com ela? Eis que a farei. Farei quem? A mulher que ele tinha acabado de falar. Eu porei sobre ela uma enfermidade. E aí você não pode esquecer daquele texto de 1 Coríntios capítulo 11, falando da ceia do Senhor. Aquele que toma de maneira indigna, não é se tornar digno, porque nós somos indignos. A dignidade para nós somos a ceia é o Cristo, não somos as nossas obras, é as obras dele, as boas obras que ele conquistou. Mas a Bíblia diz que muitos, por não discernir o corpo de Cristo, muitos estão doentes e alguns até já morreram. Lembra disso? Ou seja, para um cristão que não se arrepende, é possível que Deus permita, ou Ele mesmo lance, uma enfermidade para que você ouça e se arrependa. Um grande exemplo disso que nós falamos direto aqui é um cara chamado Nabucodonosor. Deus usava ele e ele era um cara ímpio. Uma pessoa que não amava Deus, não conhecia, não era temente a Deus. E Deus tinha falado que Deus estava usando Nabucodonosor para cumprir os seus propósitos. Mas um dia Nabucodonosor estava no seu palácio desfilando e cogitou no seu coração algo desse tipo. Parece com isso. Eu sou o maioral. Olha meu império. Eu sou muito bom mesmo. Aí Deus usou um profeta para dizer o seguinte. Se eu não me engano, Daniel. E falou: diga para ele, Daniel, que ele, a partir de agora, está debaixo do meu juízo. Ele vai passar um tempo, uma temporada, como os animais. Vai rastejar pelo chão. A descrição é terrível. Assim, quando nós olhamos para a descrição do que Nabucodonosor ia viver, é algo deplorável. E ele diz: se você não se arrepender, esse é o seu destino. Mas se durante o meu juízo você se arrepender, vou trazer você para o lugar que você está. E aí, graças a Deus, ele se arrependeu. E a Bíblia diz que Deus traz ele para o lugar que ele tinha, de volta, como imperador. E as maiores declarações da grandeza soberana de Deus está na boca de um cara ímpio. Agora eu sei que existe um rei que é maior que todos. Ou seja, qual é o objetivo de Deus produzir juízo? Conduzir o arrependimento. Deus não quer destruir você, porque a maneira dele destruir os vasos de desonra é o quê? Permitir que se afoguem seus pecados. Ele só corrige quem ama. A maneira dele produzir juízo no ímpio, aquele que ele não ama, aquele que está debaixo do desprezo de Deus, é deixar ele fazer o que ele quer. Então, se você, pai, está me ouvindo, se você deixa o filho fazer o que você quer, você não ama ele. Não existe. Corrige, disciplina, porque aí está o amor. E se você está fora da disciplina de Deus, cuidado, talvez você não esteja ouvindo a exortação ao arrependimento.
O que mais? Então a mulher ficou doente. Agora, enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometeram adultério. Então tem aquelas pessoas que ouviram e seguiram essa mulher. A esses, o que vai acontecer? Enviarei grande aflição. Então, nós não, depende da versão que você está, vai dar a entender que é uma enfermidade também. Mas não é uma enfermidade como aquela mulher que ficou de cama. Lembra de Jó? Que ficou de cama e teve que com pedras afiadas coçar suas feridas? É o estado da mulher. Esses que seguiram também vão sofrer juízo, mas o juízo um pouquinho menor. Por quê? Porque ele está dando tempo a eles se arrepender. Então, a não ser que vocês ouçam o que eu estou dizendo, se arrependam, próximo é igual a ela. Já aconteceu também de nós aconselharmos pessoas que estão debaixo desse engano dessa pessoa. Sabe o que a pessoa fala? Eu sei o que eu estou fazendo. Qual que é o fim? O meio da Jezabel. Aqueles que estão sendo aconselhados, irmão, toma cuidado. Esse cara aí, ou essa mulher aí, tá pregando, tá ensinando, tá te levando a um lugar fora do caminho de Deus. Abra teu olho. E a pessoa fala para você, eu sei o que eu estou fazendo. É um problema, porque Deus vai dar tempo para ele se arrepender, mas se não se arrepender, vai ter o mesmo destino da Jezabel. Agora o verso 23. Matarei os seguidores dessa mulher. Agora ficou mais difícil, né? Existe uma versão, eu não vou conseguir lembrar qual, mas talvez você lendo aí, você vê na tua Bíblia, e estudando os comentaristas sobre esse termo, o que mais se aplica seria: matarei os filhos dessa mulher. Quem são os filhos dessa mulher? É que é uma coisa muito preciosa para você aprender. Aprenda que eu vou ensinar. Já o capítulo 1 fala uma coisa: que todos nós nunca digamos somos tentados por Deus, porque Deus não pode tentar ninguém pelo mal. Mas todos nós somos provocados, atribulados ou provados pelas próprias concupiscências do nosso coração. E ele vai falar de um processo em Tiago capítulo 1. Qual é o processo? Primeiro, nós somos o quê? Seduzidos pelas concupiscências. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias seremos enganados e enganando os outros. Por quê? Porque a Bíblia diz: aqueles que não creram na verdade vão crer na mentira. Ou seja, são pessoas que estão sendo enganadas simplesmente porque elas abrem mão de crer no evangelho que está sendo pregado. Elas acham que Deus não pode ser tão mal assim como está sendo pregado. Deus não é mal. É que não existe amor sem juízo, sem justiça, sem disciplina. E a Bíblia diz que depois de seduzir, o que acontece é que essa concupiscência, ela engloba a pessoa. Ela seduz, depois ela engloba a pessoa. A pessoa tem mais dificuldade, ela começa ela se envolve de tal maneira com aquele pecado, com aquela circunstância, com aquele engano, e que ela começa a defender aquilo. E a Bíblia diz que o pecado é concebido. Próximo ponto. Eu sou seduzido, eu sou atraído, eu sou seduzido, eu sou englobado, pequei. O que o Senhor está dizendo? O tipo de pessoa anterior. Pessoas que ouviram o ensino, ouviram a exortação e falou: para com isso, se arrependa. Senão vai acontecer o que aconteceu com ela. É um tipo de pessoa. Agora, os filhos não são esses. Os filhos dessa mulher são aqueles que ouviram o que ela falou, gostaram do que ela falou, praticaram o que ela falou
e agora estão ensinando o que ela falou. E a Bíblia diz que o pecado tendo... Tchau, Carolina. Que o pecado tendo sido consumado gera morte. O pecado sendo concebido, sendo consumado, gera morte. Ou seja, há arrependimento para quem pecou? Há. Agora, há arrependimento para quem pecou, acha que está certo e ainda está multiplicando o engano? Não. Não há. Porque a Bíblia diz que Jesus não pode morrer de volta. Jesus não pode morrer duas vezes. Aquele que experimentou da graça e ultrajou o sangue é semelhante àquele que come o próprio vômito. Aí alguém come o próprio vômito? É assim a mesma pessoa que depois que morreu não pode voltar a viver. Então aqui existe dois tipos de morte explicado pelos comentaristas. A morte literal. Pessoas dessa igreja iriam morrer porque ouviram a demonstração do próprio Jesus e falaram o quê? Nada a ver. Morreram. Como em Coríntios capítulo 11 diz que muitos, por não discernir o corpo de Cristo, já morreram. Então, existe juízo proporcional para o nível de iniquidade, nível de falta de arrependimento. Ok? Então toma cuidado, meu irmão. Se você está sendo advertido, exortado, no discipulado, na palavra que você está ouvindo hoje, e se a palavra está tocando você, se arrependa. Eu lembro de um irmão, esse é muito importante falar. E eu não posso expor o nome dele, por questão de ética, mas tinha um irmão que na época ele começou... Se você está fazendo isso, então já é um motivo para você se arrepender, tá? Ele começou a falar assim, ó. Então, na verdade, Marcelo, eu comecei a aprender umas coisas aí. E eu percebi, primeira coisa, ele falou para mim. Olha como ele começa. Percebi que talvez tenha alguns erros na Bíblia, sabe? Falei, não, cara, você está errado. Não, você tem que ouvir o cara que eu estou ouvindo. Aí a primeira exortação, irmão, se arrependa, para de ouvir esse cara. Esse cara é um apóstata, esse cara é um herege, esse cara já foi considerado um não crente. Como que você está ouvindo um cara que não é crente? Vou falar o nome dele, porque eu posso. Caio Fábio. É um apóstata, é um herege. Isso eu posso falar, porque você está ouvindo, se arrependa. E ele vai produzir. Quer ver como isso é verdade? Tem um vídeo no YouTube, pode acessar. Não, eu falei para você não acessar, né? Mas assim, tem um vídeo no YouTube. O pastor precisa aprender tudo para ajudar você a compreender as coisas, amém? Então, às vezes, eu tenho que assistir para poder falar para você depois o que não fazer. Mas chegou um nível, quando eu falo da imoralidade, ele fez um vídeo. Ele é um velho, né? Na banheira da casa dele, pelado. Isso, está no YouTube. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Não, porque Jesus fez tudo natural, é a natureza, entendeu? É um negócio... A pessoa que começa a entrar no espírito do engano, quando chega nesse nível, você pode falar o que você quiser. Ela falou para você, nada a ver, não dá nada, eu sei o que eu estou fazendo. E esse irmão começou a assistir esses vídeos. Vou falar só o final dele. Aí, esse irmão hoje não só está aí na imoralidade sexual, como usa a droga ilícita abertamente e diz: você crê em Jesus? Eu já estou acima de Jesus. Nossa, tem coisas maiores que Jesus. Jesus foi um grande, mas tem coisa maior. Este de pessoa não tem volta. Não tem volta. Não tem como mais se arrepender. Mas aqueles que estão ouvindo os ensinos dele e repetem, cuidado, qual que é o juízo? Morte. Primeira morte.
é a morte espiritual. E essa é a pior, irmão. Sabe por quê? Porque você acha que está vivo. Acha que está vivo. E como não, ninguém está colocando freio em você, a Bíblia vai dizer que Romanos capítulo 9, nós estudamos isso aqui, mostra algo terrível a gente ouvir. Terrível, terrível. A pergunta que o apóstolo Paulo faz para ele mesmo responder é a seguinte: se isso é verdade, por que você, Deus, não destrói os ímpios? O Senhor diz o seguinte: eu tolero os vasos de desonra para neles eu ser glorificado. Tenta imaginar Deus olhando para isso. Diz o seguinte: eu vou usar até você. Um exemplo disso, Satanás. Então, irmãos, aquele que não está acontecendo nada na vida dele, de ruim, está prosperando, tal. A Bíblia diz em Salmo 2, falando na conspiração, mas também fala no Salmo 37, eu olho para o ímpio e dou risada, porque eu já vi sua queda, mas ele acha que está de pé. Amém até aqui? Então, existe juízo proporcional ao nível de iniquidade ou falta de arrependimento, coração endurecido. E nós sabemos que vai acontecer isso cada vez mais, até a volta de Jesus vai ser cada vez mais e cada vez mais pior. Mais pior, ficou boa, né? A gente ensina para os filhos, não fala mais pior, ou é pior, né? Ou é só para deixar o negócio pior, né? Bem, verso 24. Todavia, os demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher, e não aprenderam como eles costumam falar os profundos segredos de Satanás, afirmo, não colocarei outra carga sobre vós. Então, ela tinha um ensino que ela dizia mais ou menos assim, ó. Para você conhecer profundamente Deus, você precisa conhecer profundamente o Satanás. Não faz sentido para você? Tipo assim, para você tem que conhecer bem o teu inimigo, né? Então a pessoa que vai começar, com esses ensinos, começar a ler, né, sobre viagem astral, né, vai começar a ler sobre Umbanda, Candomblé, e daqui a pouco vai começar a fazer as perguntas para o pastor, né? Pastor, é verdade? Aí outro, pastor, é verdade? Eu falei, o que você está vendo, irmão? O que você está assistindo? Por quê? Porque a pessoa ouviu esses ensinos e vai ver, mas isso está certo mesmo. Para eu ver esses sinais, eu preciso conhecer bem o meu inimigo. Aí Jesus, não. Para você saber o que é errado, você precisa conhecer bem o certo. Para você saber o que é errado, você saber completamente o que é certo. Porque o pecado vai destoar, né? O Senhor trabalha no contrário. E as mulheres estavam induzindo aquela igreja o seguinte: vocês precisam aprender as coisas profundas de Satanás para você poder vencê-las. É tipo assim, sabe quando parece que aquele irmão é mais espiritual porque ele tem bastante pecado para dizer que ele venceu? É tipo assim, o cara vem aqui, né? Eu sei porque durante um tempo eu gostava de ouvir muito o testemunho do Guina. Já viram o testemunho do Guina? Não escuta. Mas é mais ou menos assim. Eu era um bandido, matei 50, levei 30 tiros, entendeu? Falei com Satanás. Aí no final o testemunho, mas Jesus me salvou. Tipo assim, 1 hora falando do Satanás e 5 minutos falando de Jesus. Era mais ou menos assim a ideia do ensino. Nós temos que conhecer coisas profundas de Satanás. E o Senhor está dizendo o seguinte: aqueles que não ouviram o ensino dessa mulher, o que ele vai dizer para essas pessoas? Ou seja, tinham pessoas nessa igreja que estavam tolerando, tipo assim, não fede nem cheira. Outras pessoas estavam querendo ouvir mais o que ela tinha para ensinar. Outras se embriagaram de maneira a praticar o que ela tinha ensinado, multiplicar isso aí, então os filhos dela. Mas graças a Deus, tinha aqueles que não se contaminaram. Tinha aqueles que
Com isso eu digo que Jesus não quer necessariamente que você saia da igreja que esteja problema. Interessante falar que para essa igreja, Jesus não mandou que eles saíssem delas. Porque muitas vezes a gente acha que numa igreja que tem falsos profetas, nós temos que sair da igreja. Só que Jesus não dá esse conselho. Eu tenho visto, por exemplo, que tem alguns nossos irmãos muito zelosos e que, na minha maneira de perceber, parece que tinham que sair daquela igreja que eles estão para dar mais frutos, porque parece que ali eles estão sendo sufocados pelo falso ensino ou por ser uma igreja bíblica. Eu tenho aprendido que Jesus precisa dos seus infiltrados para produzir vida naquela igreja. Com isso eu quero dizer que a palavra de Jesus para os irmãos que estão nessa igreja, que tem fé, tem amor e perseverança, uma igreja muito boa, mas que estão tolerando falsos profetas, não saia da tua igreja. Por isso, você precisa ouvir o que Jesus fala para você fazer quando acontece algo nesse sentido. Então, se algum dia algum irmão vier para você, eu quero sair da igreja, por quê? Porque aquele cara lá está fazendo isso, aquele cara está fazendo aquilo outro. Pede para ele ler a igreja de Tiatira. E qual é o conselho que Jesus dá para uma igreja que tem falsos profetas? E agora eu não estou falando o pastor ser o falso profeta, ok? Porque se o pastor é um falso profeta, você não tem que estar ali. Sai dali, povo meu, é o que a Bíblia manda. Okay? Mas nesse caso são irmãos na congregação com falsos ensinos. O que você tem que fazer? Verso 25. Qual o conselho de Jesus para aqueles que não estão se deixando influenciar negativamente ou no pecado dessa mulher? Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Eu achei que ia dar para falar da igreja de Sardes ainda, mas não dá, vocês viram, né? Aqui eu creio que tem muito a ver com nós e tem muito a ver com a igreja do Brasil. Presta atenção que eu vou falar agora, que isso é muito importante. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Mais uma vez. Tão somente apegai-vos com firmeza ao que tendes até que eu venha. Que tipo de coração vai ser um alvo para o engano desse tipo de mulher? Aqueles que não estão conseguindo encontrar suficiência em Cristo. Aquele que não consegue encontrar paz, alegria no Evangelho. Sempre precisa de algo mais. Quando ele diz o seguinte: vocês não precisam melhorar em nada. É só permanecer fiel ao Evangelho. O que eu vejo na igreja brasileira? E talvez você já viu isso em alguns dos seus irmãos. É que com o tempo, às vezes, aquela igreja local ela se torna chata. O que é uma igreja chata? A igreja que nunca pinta as paredes, nunca traz um pregador de fora, as músicas são sempre as mesmas. E aí o irmão fala: não tem nada diferente nessa igreja. Os cultos sempre são iguais. E aí o que acontece? Você começa a querer algo novo. E querendo algo novo, você vai encontrar. E esse novo, às vezes, é o engano. Ok? E aí começa mais ou menos assim às vezes. O teu pastor está pregando sobre as 7 igrejas. Aí você pode pensar assim: poxa vida, mas de volta. Só que é só o que Jesus está falando para a igreja, tá? Algumas vezes nós vemos que o Senhor disse para um rei e a gente traz para nós. Que Jesus disse para um fariseu e a gente aplica para nós. Não é verdade? Está certo. Tudo que nós ouvimos, tentamos trazer para a vida da igreja, para a gente praticar. Só que nesse caso, é diretamente para a igreja. Aí você fala mais ou menos assim:
Ah, de novo, eu vou procurar no YouTube aqui uma mensagem diferente. Entendeu assim? Esse descontentamento com o Evangelho, descontentamento com Jesus, vai fazer o teu coração desejar por algo novo. E sempre tem alguém pregando coisa nova, irmão. Né, Fabrício? Sempre tem alguém pregando algo novo. E às vezes não é novo de novidade, mas o jeito diferente. Tá aqui a igreja que eu queria. O pastor prega de terno. Cansei de ver o Marcelo de esporte fino. Tá aqui, agora achei uma igreja de cara prego de camisa preta. Cansei de ver os irmãos de camisa branca. Irmãos, quando a gente olha para nós, a gente não consegue ver que o Evangelho é suficiente para nós. E a gente acha que precisa de algo a mais. Por exemplo, vários irmãos que quiseram estar conosco como igreja, não vieram, na época que era na casa do Osias. Não sei se vocês lembram dessa época. Não, mas vocês não têm um prédio? Não tem uma placa? Não tem um nome? Falei, não. Ah, então tá bom, um dia eu vou. O cara não ia. Por quê? Porque não tinha. Tá? Ou seja, quantos de nós se contenta com Jesus? O que você tem para oferecer para mim? Jesus. Eu lembro de escutar um testemunho do irmão chileno, e eu acompanho ele nas redes sociais, porque ele prega no Oriente Médio. Eu acho muito interessante a maneira como Deus usa ele. E um dia ele falou que estava pregando para um muçulmano, né? E a pregação para o muçulmano foi mais ou menos assim. Então você está querendo me dizer que para eu converter a esse Jesus, basta eu crer, ter fé e mais nada. Eu falei, é isso mesmo. Tá, mas daí eu posso continuar fazendo tudo o que eu faço? Não. Que arrependimento é mudar a tua maneira de pensar, a maneira de agir, a tua vida agora é de Jesus. Daí o muçulmano falou assim, mas é só isso? Só tem para oferecer só Jesus, mais nada, nem dinheiro, nem casa, nem um paraíso com não sei quantas virgens? Não. Então eu não quero. Então tá bom. Porque às vezes, até quando a gente vai evangelizar alguém, a gente quer na Jesus mais alguma coisa. Eu pergunto, mas é só isso? É. Ah, eu não quero, lá tem mais coisa. Lá tem isso, mais aquilo, mais aquilo outro, mais aquilo outro. Não, irmãos. Qual que é a demonstração para aquela igreja? Se contente com o evangelho que você recebeu. Aquele texto de Coríntios 11:3, quando Paulo diz o seguinte, eu temo que vocês sejam como a Eva. Se estão se apartando da simplicidade que há em Cristo. Eu temo, olha o temor de Paulo, eu temo que vocês estão se apartando, sabe por quê? Que Paulo está dizendo o seguinte, dois problemas que ocorriam na igreja naquela época. O legalismo judaizante, que era tipo assim, você precisava de Jesus e guardar o sábado. Então não era só Jesus. Jesus e o sábado. Ou outra hora era Jesus e mais a circuncisão. Você tem Jesus, mas também tem que circuncidar. Então sempre tinha Jesus e mais alguma coisa. Porque as pessoas não conseguiam entender que era só Jesus. Mas como assim só Jesus? Não tem mais nada que eu possa fazer? Nada, não. Nada que você faça. É tudo o que ele fez. Uma palavra que nós pegamos aqui, ao iniciar falando das igrejas, é tudo sobre ele. Não é nada sobre nós. Então o que nós precisamos, irmãos? Só uma coisa. Se apegue com firmeza ao evangelho que você já recebeu. Jesus falando para a igreja é o quê? Você só precisa de mim. Que na verdade é o conselho que ele dá para todas as igrejas. Você só precisa de mim. Para todo problema, né? Tem aquela frasinha, volta e meio, eu coloco, vai te legal assim, para todas as outras coisas existe Mastercard, lembra assim? Para todo problema que a igreja precisa, a solução é a mesma. Jesus.
Nós temos que manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Então, se você estiver em um dia numa igreja como essa, e você tiver vontade de sair daquela igreja, não faça isso, porque a exortação para você é: fique firme no Evangelho, não queira novidade, não aceite isso. Então, se você está procurando uma igreja, eu sempre falo isso, procura uma igreja onde se prega sobre Jesus, o resto é tudo igual. Vai ter problema igual, todas vão ter problema. Eu gostava de uma coisa que o Alex falava assim, né? Se você achar uma igreja perfeita, não vá para lá, senão você vai estragar ela. É isso mesmo. Tá? O que vai fazer diferença, irmãos, é se Jesus, o Evangelho é pregado naquela igreja. Se aquela igreja é centrada no Evangelho de Jesus. Se isso acontecer, o resto é resto. Tudo é igual. Tem problema igual, vai ter dificuldade igual. Só às vezes vai mudar, né? Que uma época é dificuldade financeira, outra época vai ser os irmãos fofoqueiros, outra época vai ser problema disso, outra época vai ser um adultério, mas não muda muito, tá? Então, o que Jesus fala para aqueles que não estão se contaminando com essa mulher? Fique firme, permaneça no Evangelho suficiente. É isso só que você precisa. E o que ele diz que ele vai dar? Verso 23. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fosse vaso de barro. Mais uma vez, Jesus faz distinção até para os vencedores. Existirá irmãos que não vão fazer parte do reino de Jesus. Por quê? Porque não perseveraram. Vão ser salvos, mas não vão participar do reino de Jesus. Por quê? Porque não perseveraram. Verso 29. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. É interessante que na minha versão, e especificamente, não apenas ouvir, é compreender. Isso significa que quando você ouve as palavras ditas à igreja, se você não entendeu, você tem que procurar entender. Leia, medite, peça para que o Senhor fale que você ouve, venha até o teu pastor me ajuda a entender que você falou, não entendi nada, porque essas palavras precisam ser compreendidas. Por exemplo, quando você me escuta falar assim, nem todos que forem salvos reinarão com Jesus, você entende o que eu acabei de falar? Seja bem sincero, eu quero só que você medite. Você entende o que significa isso? Porque se você entendesse, você ia querer participar do reino. Você ia querer participar. Inclusive, em Lucas 22, verso 29, que é um dos textos mais importantes da minha vida, o motivo de eu dar a vocês o reino que recebi do meu Pai, o motivo de eu colocar vocês à minha mesa no reino do meu Pai é aqueles 12 apóstolos, aqueles discípulos que na Nova Jerusalém são as colunas do templo de Deus, eles têm uma coisa que vai fazer diferença de talvez muitos irmãos, que são muito preciosos. Sabe o que eles têm? O que Jesus falou para eles. Sabe por que eu vou dar para vocês o direito de fazer parte do reino do meu Pai? E comer a minha mesa naquela que será a verdadeira ceia do Senhor, nas bodas do Cordeiro? É porque vocês perseveraram nas minhas tribulações. Vocês perseveraram nas minhas tribulações. Ou seja, tudo aconteceu e vocês ficaram comigo. Você sabia que a única coisa que você pode ter para não sucumbir à trilogia das trevas nos últimos dias: o espírito de engano, o falso profeta e o anticristo, é aquele que de verdade conhece o seu Deus. Aquele que de verdade conhece o seu Deus. Daniel capítulo 11, verso 32. Aquele que de fato conhece o seu Deus, diante
da trilogia satânica dos últimos dias, o espírito do anticristo, o falso profeta e o espírito de engano, tentará remover você de Deus. Você só tem uma coisa que é capaz de vencer: o testemunho de Jesus. Mais nada. Dinheiro, fama, amizades. A Bíblia diz que nós seremos entregues pelos nossos irmãos, mães, pais. Sabe o que significa isso? Pode ser que a tua esposa te entregue, irmão. A minha esposa, pode ser que a tua esposa te entregue. Já olhou, né? Pode ser que teu filho te entregue. Pode ser que você, pai, entregue o seu filho naqueles dias. Talvez o teu filho diga o seguinte: abandone Deus, pai, senão a gente vai ficar sem comer. Pode ser que o pai fale: abandone o teu Deus, filho, senão a gente vai ficar sem comer. Às vezes a mulher fala para o marido: ô homem, abandona o teu Deus, a gente precisa comer. Porque a Bíblia diz que será proibido comprar e vender para aqueles que permanecerem fiéis a Jesus e negarem a marca do anticristo. Não vão poder comprar e vender. Não vão poder ir na lojinha e comprar a tua roupa, comprar a tua comida. E você não vai saber para quem ligar. Sabe que eu vou ligar? Eu vou ligar para o Felipe. Não, mas o Felipe não tem demonstrado, a sua vida não demonstra a fidelidade a Jesus. Será que se eu ligar para ele e pedir comida, ele não vai me denunciar? Porque haverá recompensas para quem denunciar. Sabia disso? Haverá recompensa para denunciar. Aqueles que estão contra o Deus do século, que seria, no caso, esse personagem chamado Anticristo. Irmãos, nós estamos perto de dias terríveis. E às vezes você não está compreendendo o que o Espírito está dizendo à igreja. Amém? Qual é a palavra de aplicação principal para nós? Se apegar ao Evangelho tão somente com firmeza. É isto que vai fazer você dizer: você é um falso profeta. Eu não estou escutando o que está falando, porque o que está falando não está em concordância com essa doutrina. Eu conheço meu Deus não é isso. E você vai poder mostrar nas Escrituras quem é o seu Deus. Amém?